Hoje nós vamos falar então sobre Levítico capítulo 14. É um capítulo longo, né? São 50 e poucos versículos também. Mas é um capítulo fácil, não é um capítulo difícil, né? Não é um capítulo tão complexo assim, né? Tá bom? Então é um capítulo que a gente não vai demorar tanto tempo. Eu vou procurar ser objetiva, porque tem coisa aqui que a gente já falou, né? Então eu vou procurar ser um pouco mais objetiva para não ficar uma aula muito longa, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre Levítico capítulo 14, né? Amém. A paz, boa noite, Clamira, a paz, boa noite. Tem gente no Facebook, eu não consigo ver quem tá, né? Mas amém, a paz, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre Levítico capítulo 14. Então a gente vai continuar falando sobre a lepra, né? Não é, eu expliquei na aula passada, não necessariamente era lepra. Significava doença contagiosa de pele, né? Então era alguma doença ali contagiosa de pele. Eram várias, né? A gente até chegou a ver que eram várias doenças contagiosas de pele. Parece que não era só uma, né? Eram várias doenças. A paz, boa noite, Tadeu e Paty, amém. Então eram várias doenças ali. O que acontece? No capítulo 13 foi mostrado pra gente a doença, né? Então foi nos apresentado a doença que tornava a pessoa impura e a pessoa tinha que se retirar do arraial. A pessoa tinha que ficar longe, isolada e fora do arraial. Então agora no capítulo 14 a gente vai ver o que acontecia com essas pessoas após a cura. Elas foram curadas. Então era simplesmente voltar lá e tá tudo bem? A gente vai ver que não. Havia um processo de purificação. A pessoa não era simplesmente tô curada, chegar e voltar e ir pra tenda dela e pronto. Não era assim. Ela tinha que passar antes por um processo de purificação. O livro de Levítico é muito interessante, né? Às vezes a gente fica um pouco desanimado de dar uma lida nesse livro, né? Parece um livro que tem muita coisa, muita informação, muita lei, né? Às vezes a gente fica meio irritado de ver aquilo e pula, né? Esse livro. Mas é um livro super importante. Nos mostra o quão difícil que era a relação do homem com Deus antes do sacrifício de Cristo. Gente, era muito frágil a relação do homem com Deus. Qualquer coisa afastava, né? Essa relação, afastava essa comunhão que havia sido obtida, né, temporariamente de uma forma muito frágil, né, com sangue de bode. Então era uma coisa muito frágil, qualquer coisinha quebrava aquilo, né? A gente lembra, assim, a gente vai falar na quinta-feira, né? Por exemplo, até a menstruação, a mulher menstruava e isso separava ela, a ligação dela com Deus, a comunhão dela com Deus era perdida por causa da menstruação, né? A ligação do homem era perdida com Deus porque ele emitia sêmen, imagina, ele tinha uma relação sexual com a mulher dele, né? Para eles engravidarem, o que a palavra de Deus diz, né? Procriem, mas isso fazia ele perder a conexão com Deus. Era muito frágil. Qualquer coisa fazia o homem perder a conexão dele com Deus. Se ele comesse algum animal, né, determinado animal, ele perdia essa conexão com Deus. Então era muito frágil a relação do homem com Deus, né? Então a gente lembra que eu disse, do capítulo 11 até o capítulo 15 são impurezas rituais, impurezas cerimoniais. Não significa pecado. A menstruação não é pecado, mas era uma impureza, entende? Eram coisas naturais que aconteciam no corpo humano, mas que traziam à tona, né, a natureza pecaminosa, né? Traziam à tona a lembrança do pecado original, traziam à tona a lembrança do pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então isso tornava a pessoa impura. Por quê? O que acontece? Deus havia, a gente lembra, né, lá em Êxodo, quando a gente estudou, quando esse povo, né, foi escolhido como um povo santo, né, Deus fez uma aliança com esse povo. A gente lembra que quando Deus fez essa aliança com esse povo, ergueu-se um altar ali no Monte Sinai, né? Teve um sacrifício de animais ali, né? A gente lembra até que Nadab, Abiú, 70 anciãos, Moisés e Arão subiram ao monte, né? A gente lembra que eles subiram e comeram ali, né? E viram a Deus ali. A gente lembra que estudou isso em Êxodo. Então ali foi uma aliança selada com esse povo, né? Eles selaram uma aliança com esse povo, Deus selou uma aliança com esse povo. E com essa aliança, né, Deus voltou à comunhão dele com esse povo. Então esse povo voltou a ter comunhão com Deus. Mas era uma comunhão muito frágil, porque era uma comunhão baseada em sangue de bode. E sangue de bode não purifica totalmente o homem, né? Então era muito frágil.
Então, o que significa expiação, né? Eles tinham feito ali uma expiação pelo pecado deles. Expiação significa cobrir, né? Encobrir, esconder. Então, eles fizeram uma expiação pelos pecados deles anteriores a essa aliança. Então, eles derramaram sangue ali de um animal, né? E esse sangue desse animal encobria o pecado deles, encobria o pecado original de Adão e Eva, encobria todo o pecado deles. Então eles podiam, já que o passado deles estava encoberto por aquele sangue de bode, aquele sangue daquele animal, eles podiam voltar a ter relação com Deus, voltar a ter comunhão com Deus. Mas era muito frágil essa comunhão, era muito frágil. Porque o sangue de um bode não podia fornecer uma comunhão plena. É impossível o sangue de um bode fornecer uma comunhão plena com Deus. E era isso que era experimentado por esse povo. Eles tinham apenas o bode, era o sangue do bode que fazia eles terem novamente conexão com Deus. Então, era muito frágil o sangue de um bode cobrir os pecados do homem. Então, qualquer coisinha ali, frágil, boba que fosse, revelava de novo a natureza do homem. Vinha à tona, né, a natureza pecaminosa que veio através do pecado original de Adão e Eva, né? Um aluno me perguntou hoje o que seria o pecado original, né? E eu dei um exemplo muito legal, que eu vou até falar pra vocês. Pecado original, quando eu falo pecado original de Adão e Eva, sabe aqueles filmes que a gente assiste, né? Que fala, vamos procurar o paciente zero. Tá tendo uma doença contagiosa, várias pessoas estão sendo... A gente viu isso na pandemia, né? Várias pessoas estão sendo contaminadas e então começa, cadê o paciente zero? Vamos procurar o paciente zero, porque... com ele começou o problema. Então ele tem que ser estudado porque nele começou o problema. É isso. Adão e Eva são os pacientes zeros, né? Eles são o zero ali da gente, porque neles começou o problema. E eles começaram a espalhar para toda a descendência deles, que somos nós. Então, aqui houve um povo separado. Deus separou um povo, porque havia ali uma promessa feita a Abraão, que desse povo ia vir uma semente que ia abençoar todos os povos, que era Cristo, né? Que a gente viu isso já em Gênesis, né? Capítulo 3. Deus fala isso. Então, Deus precisava preparar esse povo. Não era qualquer povo. Era um povo que deles viria a semente da promessa. Era um povo que precisa ser santo, é um povo que não podia ser igual aos outros povos pagãos, né? Eles precisavam ser um povo separado. Como que eles iam ter parte com Deus e não ser santo se Deus é santo? Então Deus é santo e Deus queria também que o seu povo fosse santo, né? Mas o que acontece? Esse povo veio do Egito. Veio do Egito e no Egito era muito paganismo, no Egito eram muitos deuses, né? Era muito absurdo no Egito, né? A gente via, a gente estudou isso em Êxodo, eles sacrificavam crianças, eles achavam que isso era um sacrifício adorável aos deuses deles. Então eles vêm dessa mentalidade pagã, né? Essa mentalidade torta. Então Deus começa a ensinar esse povo, porque esse povo não tinha noção do que é certo e do que é errado, porque eles vieram de um lugar que tudo era certo. Que tudo era normal, é como se fosse em Sodoma, tudo é certo, tudo pode, tá tudo liberado, né? E eles vieram dessa mentalidade. Então Deus precisa preparar esse povo, Deus precisa mostrar para esse povo o que é certo e o que é errado, porque eles já não lembram mais. Ainda hoje, se a gente, por exemplo, não tem a verdade revelada, não renasce em Cristo, não tem a mente renovada, a gente pode estar no pecado, errando e achando que aquilo é normal, que aquilo é certo, porque nossos olhos não são abertos, né? É o que acontecia com esse povo, então eles achavam que aquilo era normal, né? Então achavam que aquilo era certo. Então o que Deus faz? Deus começa então a dizer para aquele povo o que é certo e o que é errado. Por isso que surge essa lei, surge a aliança da lei, né? Então Deus faz uma aliança com esse povo, um acordo, né? Um contrato, que um vai ser pelo outro. O que é aliança? É isso. É um pelo outro. Você faz uma aliança, você se une com o outro. Por exemplo, casamento. O casamento é uma aliança. Você se une um com o outro no casamento e se torna um só. Então você faz um acordo. É isso que Deus fez com esse povo, uma aliança. Ele ia ser o Deus daquele povo e aquele povo seria o povo dele. Então os dois seriam um só, um pelo outro. Mas os dois precisam ser fiéis. Assim como Deus é fiel para o seu povo precisa ser fiel para Deus. Então essa era a grande questão. Como que esse povo ia ser fiel para Deus se esse povo estava habituado a adorar vários deuses?
Lá no Egito era muito comum adorar muitos deuses, então era muito comum para eles. Não havia problema deles adorarem um Deus a mais. Um Deus a mais que veio, um a mais, um a menos, para eles não fazia diferença. Então eles tiveram facilidade em aceitar Deus. O problema é que eles não conseguiam entender que Deus bastava. Eles entendiam que eles ainda precisavam dos outros deuses, né? Então surge a necessidade de Deus fazer ali uma ordem, de dar uma lei para aquele povo seguir, porque senão aquele povo ia ficar Deus dará, ia ficar a torta e a direita, né? Então Deus precisava guiar aquele povo, para quê? Para a santificação. Então precisava guiar aquele povo rumo à santidade de Deus. Então já que aquele povo não sabia o que era certo e o que era errado, aquele povo não ia discernir entre o que é pecado e o que não é. Hoje, o que nos dá discernimento do que é pecado e do que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conscientiza, né? O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo hoje é a nossa lei escrita dentro de nós. Mas esse povo não tinha o Espírito Santo dentro deles. Então, esse povo não sabia o que era pecado e o que não era. Então, era normal para eles aquilo. Então, Deus precisa mostrar o que é pecado e o que não é pecado. E Deus, então, começa a escrever leis, né? Deus começa a ditar leis ali para Moisés, né? Que não significa necessariamente que Deus aprove aquelas leis, porque a gente vai ver alguns absurdos, né? De vender mulher, vender escrava, etc. Não é que Deus, gente, se agrada de venda de mulher, de venda de escravos, não é isso. Quando a lei surge por quê? A lei surge porque há um hábito na sociedade daquilo, aquilo já está sendo praticado pela sociedade. Então surge-se a necessidade de criar uma lei para dizer como aquilo tem que ser feito, porque ele já está sendo feito, aquilo já está sendo feito. Mas então surge a necessidade de dizer como é que pode ser feito. É isso que acontece aqui. Então não é que Deus concorde com a escravidão, não é que Deus concorde que a mulher tem que ser vendida, é que isso já era uma prática desse povo. Então Deus criou uma lei para dizer como que pode, senão eles iam fazer de qualquer jeito, do jeito deles. E Deus fala, não, desse jeito vocês podem fazer o que vocês já fazem, né? Então é isso que acontece. Então Deus cria várias leis, né? A gente leu já, né, que Paulo escreveu no Novo Testamento, que a lei, na verdade, foi o aio, né? Era um aio que conduzia o povo até Cristo. O que é aio? Aio é aquilo, né, que guia as criancinhas, né? Então, criancinha pequena que não sabe o que faz, vai lá e mexe na tomada e toma choque. Então, existe um aio que cuida dessas crianças para que elas não se machuquem. E a lei é isso. A lei significava um aio que conduzia aquele povo pequeno, pequeno que eu digo era menino, aquele povo criança. Eles eram crianças, gente. Deus estava ensinando para eles o beabá. Deus estava ensinando para eles o alfabeto, como se fosse isso. Então Deus é muito didático com eles. É como se você ensinasse criancinhas. É isso que Deus faz. E eram ali crianças, espiritualmente falando, eram crianças. Eles são amadurecidos depois, mas agora são crianças. Então, a necessidade dessa lei. Então, por isso que surge essa lei. Mas qual é o fim da lei inteira? Era santificar esse povo. Era que esse povo fosse santo, um povo santo, para não perder a conexão com Deus. Porque para você se chegar a Deus, a única forma era pela santidade. E esse povo precisava saber como se manter santo. Então, Deus vai e cria essas leis para que eles saibam ficar em santidade. Por isso que surge essa lei. Aí do capítulo 11 até o capítulo 15 são determinadas coisas que acontecem na vida humana, aconteciam na vida humana e tiravam essa comunhão que tinha havido, né? Porque Deus fez uma aliança com aquele povo e aquele povo passou a ser o povo de Deus. Então passou a ser um povo santo. Se Deus é santo e ele é o povo de Deus, então é o povo santo. Não tem como ser um povo imundo de um Deus santo. Deus é santo, o povo é santo. Então, o que acontece? Qualquer coisa que ferisse a santidade do Deus deles, os afastava da comunhão. E era muito frágil, qualquer coisa afastava eles. Porque o que cobria o pecado deles era o sangue de um bode. Então, o sangue de um bode não cobre muito tempo o pecado de alguém. Então, qualquer coisa que acontecesse ali revelava a natureza pecaminosa que havia naquela pessoa. E aquele sangue que foi jogado lá atrás do bode não ia encobrir mais. Então, por isso, imagina, gente, todo mês a mulher
ela era tornada impura por causa do sangramento da menstruação. E ela tinha que oferecer sacrifícios, viu? Depois para se purificar da menstruação. Então a gente vê como era frágil a relação, entende? É isso que é a aliança da lei, isso que se baseia. Por isso que é importante a gente estudar a aliança da lei para ver como nós somos beneficiados na aliança da graça. Do que nós somos libertos, gente. Se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, ainda hoje, primeiro que a gente não tinha nem sido alcançado, porque o gentio estava fora, né? Os gentios foram alcançados ali depois de Cristo, né? Antes de Cristo era só os judeus salvos, a gente não estaria salvo, viu? Então a gente é salvo porque Cristo veio e nos deixou na aliança da graça. Então se não fosse Cristo, a gente já estava fora. Mas Cristo nos libertou disso, Cristo nos libertou dessa lei, essa lei penosa que era frágil, qualquer coisa tirava a santidade da pessoa. E não, Cristo veio com um sangue muito melhor, muito maior, muito mais forte do que um sangue de bode. Um sangue tão forte que não deixa trazer à tona a nossa natureza pecaminosa que um dia houve. Então, o sangue dele, hoje, por exemplo, gente, vou trazer para a nossa realidade. Hoje, quando a mulher menstrua, né, nessa época, quando a mulher menstruava, ela se tornava impura. Por quê? Aquele sangue trazia à tona o cheiro do pecado original, né? Ela foi gerada pelo pecado original. Hoje, quando a mulher menstrua, o sangue dela não pode ser mais forte do que o sangue de Cristo. O sangue dela não cheira mais forte do que o sangue de Cristo. Então, se for comparar o sangue da mulher hoje, renovada em Cristo, né? Renascida em Cristo, com a mente renovada, com o Espírito Santo habitando dentro dela, essa mulher que sangra hoje, o sangue dela é abafado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é muito maior do que isso. É isso que significa, né? Que, assim, eu estou explicando porque agora a gente está estudando a aliança da lei. Isso, gente, é uma questão. Existem pessoas que têm uma questão muito grande nisso. Então, eu estou explicando, tá? Eu já expliquei na aula do Êxodo capítulo 20, quando eu falei sobre o sábado, agora também. Na aula passada eu falei também, gente, a palavra de Deus diz, Paulo disse, não tem problema se você quer guardar a lei hoje. Você quer guardar a lei? Guarda. Lá no tempo, né, de Paulo, ele falava, gente, vocês querem? Tinha alguns judeus lá que queriam guardar a lei. Você quer guardar a lei? Guarda. Não tem problema guardar a lei, né? Mas você não pode julgar quem não guarda. Né? Se a pessoa tem fé o bastante para não guardar a lei e compreender que ela renasceu em Cristo e já não está mais nesse mundo, não pertence mais a esse mundo, porque ela renasceu em Cristo e agora ela está revestida de Cristo, então amém, mas você não pode julgar aquele que não guarda a lei, né? E a palavra de Deus diz, né? A gente viu também, né? Que não tem como você guardar um pedaço da lei. Então, se você quer guardar um trecho da lei, você tem que guardar a lei inteira. Não tem cabimento você achar que um capítulo da lei é válido hoje e que aquele capítulo que fala da impureza da mulher e do homem não é válido hoje. Então, se um pedaço da lei é válido, ela toda é válida. A lei, ela nunca foi anulada, foi o que a gente já falou nas aulas anteriores. Cristo disse isso, eu não vim para revogar a lei. E realmente, ninguém pode revogar a lei. É o que eu sempre falo em todas as aulas. A lei é irrevogável, por isso que ela só pode ser extinta quando o mundo acabar. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus deu a lei, ele não vai desfazer o que ele disse. Então a palavra dele não volta vazia, ele deu a lei vai continuar existindo até que esse mundo exista. Mas o que Cristo fez? Cristo nos liberou dessa lei, porque ele nos matou para esse mundo. Se essa lei rege esse mundo e nós morremos para esse mundo, já não estamos mais debaixo dessa lei. Por isso que se diz que não estamos mais debaixo da lei da maldição. Mas nós somos resgatados pela graça e fomos elevados a um nível maior. Que nível maior? Um nível maior de nós sermos superiores às criaturas deste mundo. Por isso que nos é dado, em nome de Cristo, o poder de expulsar demônios. Porque Satanás é o príncipe desse mundo e os demônios estão com ele aqui. Mas por que a pessoa em Cristo pode expulsar demônios? Porque ela está num nível superior a esse mundo aqui. Então ela já não é mais regida pela lei desse mundo, entende? Então agora, passado isso, amém, eu vou começar o livro de Levítico capítulo 14, tá bom? De uma forma bem objetiva e dinâmica, amém. No versículo 1 diz assim, do capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés, né? Então aqui continua a lei, gente. Tudo isso que a gente está lendo é lei, viu? É a lei, é a aliança da lei, né? É a lei de Moisés.
que tanto falam, né? Tanto falam, a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés diz isso que a gente está lendo. Isso que a gente está estudando aqui diz a lei de Moisés. Ah, paz, boa noite, Cristiane. Então, isso que a gente está lendo aqui é o que diz a lei de Moisés. Então, pra gente se situar. Senão a gente acha que a lei de Moisés é só guardar o sábado e não comer animais. Não, a lei de Moisés são mais de 600 ordens, né? Mas, amém. Tem mais de 600 ordens na lei de Moisés, não é uma coisa só, né? Então, aqui diz no versículo 2, esta será a lei daquele que tem uma doença contagiosa, né? No dia da sua purificação será levado ao sacerdote. Então, o que acontece? No capítulo anterior, a gente lembra que foi diagnosticada ali uma doença contagiosa na pessoa. O que aconteceu com a pessoa? Foi expulsa, né? A gente lembra que a pessoa tinha que se retirar do arraial e viver isolado, viver sozinho, até que ele fosse curado. Então, o que aconteceu? A pessoa saiu, tá vivendo lá sozinho, tá fora do arraial, e a pessoa olhou, observou, saiu a mancha, saiu a lesão, tá tudo bem, o corpo dela tá bom, ela não tá vendo mais nada ali, né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai voltar. Mas ela não vai entrar na cidade, diz, né? Porque a gente lembra que depois daquele ataque dos amalequitas no capítulo de Êxodo, que a gente estudou, né? Parece que colocaram um portão ali na cidade, né? Tinha um fechamento ali na cidade, não era totalmente aberta, não. Então a pessoa chegaria ali até o arraial, né? Onde tinha um portão fechado e pararia no portão e pediria para alguém chamar o sacerdote, né? A pessoa pararia no portão e falaria: chama o sacerdote para mim, por favor, que eu acho que eu tô curado. E o sacerdote ia lá ver essa pessoa. No versículo 2 diz que o sacerdote ia lá fora. Não era para trazer essa pessoa para dentro, porque você não sabia se ela estava curada ou não, né? E então o sacerdote ia lá para fora para ver essa pessoa. Aí o sacerdote ia lá fora e examinava essa pessoa. Aí se o sacerdote reparasse e olhasse e falasse: não, realmente ela está curada, a lepra foi embora. Aí no versículo 4 diz que então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves limpas. Então, gente, olha quão difícil que era para a pessoa voltar a ter comunhão com Deus. Essa pessoa, ela tinha comunhão com Deus. Veio uma doença na vida dela, uma doença contagiosa na vida dela. Essa pessoa, ela tinha que ser expulsa, tinha que viver sozinha, tinha que morar isolada. Ela foi curada, gente, não era voltar para casa dela e dormir, não. Depois dela ser curada, ela tinha que oferecer sacrifícios, ela tinha que se purificar. Por quê? Porque ela perdeu aquela comunhão que ela tinha com Deus. Então ela precisava oferecer algo de novo, algum sangue de novo, para cobrir aquilo que aconteceu na vida dela, que revelou, que trouxe à tona a natureza dela pecaminosa. Porque o que foi que ela fez de errado para trazer à tona a natureza pecaminosa dela? Ficou doente. O que acontece? A doença é contrária à santidade de Deus. A doença revela a natureza pecaminosa do homem, a doença revela o pecado original. Não era pra gente ficar doente. Não era pra ter doença no mundo. A doença aconteceu por conta do pecado. Se não houvesse pecado, se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente jamais ficaria doente. Então a doença é um sinal claro de um efeito do pecado original. Então veio à tona de novo e ele perdeu a santidade. Não, ele perdeu a comunhão com Deus, porque o pecado original veio à tona. Então o que ele precisa fazer agora? Gente, ele precisa oferecer de novo sacrifício para se santificar de novo, porque a doença revelou a natureza dele pecaminosa. Então era isso que acontecia. Olha como era difícil, gente. Como era difícil antes de Cristo para esse povo, né? Então ele vinha e tinha que fazer o quê? Ele tinha que pegar 2 aves limpas, né? Tinha que pegar 2 aves limpas para ele se purificar. Ele tinha que pegar pau de cedro, né? Pau de uma árvore chamada cedro. Ele tinha que pegar estofo, carmesim, um tecido, né? De carmesim, um tecido muito caro esse tecido, né? Quando eu falei em Êxodo, eu cheguei a falar sobre esse tecido, que ele era fabricado por meio de lagartas, né? Era um processo bem raro, era muito caro. Somente reis, assim, somente nobres usavam esse tipo de tecido, que era muito caro, né? Mas certamente eles ganharam esses tecidos, né? Quando eles saíram lá do Egito, né? A gente lembra que lá do Egito davam tudo que eles pediam, né? Eles saíram com muito ouro de lá. Então eles tinham também esse tecido caro, nobre. E aqui diz que para ele se purificar da lepra, da doença contagiosa que ele teve, tinha que fazer o quê? Tinha que oferecer 2 aves limpas,
né? Então, não são as aves impuras que a gente estudou, né, no capítulo 11. São das aves limpas, das aves puras, né? Então, tinha que oferecer 2 aves das aves puras. Tinha que oferecer também, pegar um pau de cedro. Tinha que pegar também o quê? Um estofo carmesim. Tinha que pegar também um ísopo, né? Ísopo é uma planta, tipo uma esponjinha. A gente lembra que esse ísopo foi falado, né, quando Moisés pegou e aspergiu no povo o sangue da aliança. É um ísopo, né? Tipo uma esponjinha que vai e joga assim. Então, no versículo 5 diz: mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então, o que acontece? São 2 aves, né? Mandou trazer 2 aves. Uma ave vai ser morta, a outra ave não vai ser morta. Então, uma ave vai chegar, vai ter que ter um vaso de barro embaixo para segurar o sangue dessa ave, porque senão vai perder. A ave já tem pouquinho sangue, é um animal pequenininho, não tem tanto sangue assim, né? Então, o que eles vão fazer? Vão colocar ali um jarro embaixo, onde vai matar aquele animal, só que dentro do vaso vai ter que colocar água, né? Uma água limpa dentro daquele vaso também, porque só o sangue é pouco. A gente vai ver que a outra ave vai ser mergulhada naquela água com sangue. Então, precisava misturar a água ali naquele sangue, senão não ia ter condições de mergulhar uma ave ali com um pouquinho de sangue, né? Então, eles colocavam a água no jarro e colocavam o sangue dessa ave. Eram 2 aves, pegavam uma ave, cortavam uma ave e o sangue era derramado naquele jarro ali com água, né? Então, aqui diz, ó, mandará também o sacerdote que se molhe, que se mate, né? Uma ave num vaso de barro com águas correntes. Nesse vaso tem dentro água, né? Então, diz no versículo 6, aí você vai pegar e o sacerdote vai fazer o quê? Uma ele matou. E o sangue dessa que ele matou, ele jogou no jarro com água. E ele vai pegar outra ave e vai mergulhar nesse jarro com essa água e com esse sangue. Aí diz isso, ó, você vai tomar, o sacerdote vai tomar a ave que está viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o ísopo, e vai molhar tudo isso no sangue da ave, nesse jarro junto com a água, né? Então, você vai fazer isso. Aí no versículo 7 diz, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, você vai aspergir isso 7 vezes nele. Então você vai declará-lo limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Gente, algo muito importante. Quando você lê o Antigo Testamento, sempre lembre que tudo aponta para Cristo. Então isso também aponta para Cristo. Tudo que a gente lê no Antigo Testamento é algum apontamento a Cristo, gente. É impossível. A gente estudou isso em Êxodo. Quando a gente falou sobre o tabernáculo, o que era? Um apontamento a Cristo. É tudo um apontamento a Cristo. Aqui também é um apontamento a Cristo. Tudo, gente. Não tem como desconectar. Tudo isso apontava a Cristo. E aqui é assim. Olha que incrível, né? No Salmo 103, 12 diz assim: quão longe está o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Então é isso que está querendo dizer, gente. E isso aqui é exatamente o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo não só morreu por nós, Jesus Cristo não só morreu, como ele levou os nossos pecados embora, e Deus já não se lembra mais dele. Jesus Cristo encobriu de uma forma que eles não são mais trazidos à tona mais, porque o sangue dele bastou. O sangue de Cristo não é sangue de bode, que é frágil, né? Que qualquer coisa traz à tona a nossa natureza pecaminosa sem que a gente tenha pecado conscientemente, né? Então não é assim. E aqui quer dizer isso, gente. Olha que incrível. Ele ia mergulhar, né? Ele ia matar uma ave ali, ia derrubar aquele sangue daquela ave naquela jarro com água, ia mergulhar outra ave nesse sangue, né? Uma ave foi morta por conta da perda da conexão dele com Deus. Ele perdeu a santidade com Deus porque ele ficou doente. Era muito frágil. Então o sangue do bode já não cobria mais o pecado dele, porque a natureza pecaminosa foi revelada de novo por meio da doença. Então, agora o que precisava? Ele precisava de alguém, né, para pagar pelo pecado que havia nele, que foi revelado de novo, o pecado original. Ainda que ele não tivesse cometido pecado nenhum, gente. Que pecado que cometeu uma mulher que menstruou? Nada. Mas o pecado original foi revelado nela. Então ela precisava pagar de novo pelo pecado original. E hoje em Cristo a gente não precisa ficar pagando várias vezes, né? Cristo já pagou uma vez só. Então precisava ficar se pagando. Então ele precisou pagar por esse pecado original que foi revelado ali
naquele momento da doença. Então ele cortava aquela ave, né? O sacerdote cortava aquela ave, e aquela ave cortada, ela encobria o pecado original que foi revelado pela doença. E olha que incrível, a outra ave era mergulhada naquele sangue que morreu para cobrir o pecado original e era solta para ir embora, livre, liberta. Gente, isso nos fala muito de Cristo. Isso nos aponta muito a Cristo. Gente, eu me empolgo mesmo, viu? Não tem como você ler a palavra de Deus e não se empolgar. Amém. A paz, boa noite, Maicon. Então, isso significa o que Cristo fez. Ele morreu por nós, né? Que é o que acontece com essa ave. Morreu para encobrir os pecados que vinham, né? Os pecados anteriores, o pecado original. Essa ave morre por isso. Mas a outra ave, mergulhada naquele sangue, é solta e liberta para mostrar o renascimento. Então, ele morreu, ele pagou pelo pecado anterior, né? Então, aquela pessoa tinha perdido a conexão com Deus, mas aquele animal, aquela ave representava que ele estava se reconectando com Deus. E aquela outra ave significava o renascimento daquela pessoa. Então, a pessoa estava renascendo para poder ter comunhão de novo com Deus. E é o que Cristo fez por nós. Então, por isso que eu digo, toda vez que a gente lê, a gente tem que trazer à mente, gente, Cristo. É impossível. O Antigo Testamento sempre nos aponta Cristo. Então, no versículo 8 continua. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, né? A gente lembra também que pegava aquela água, né? Que aconteceu aquilo, uma ave foi morta ali, outra ave foi mergulhada e foi solta, né? Foi dada vida, né? Então ali houve a morte e a ressuscitação, né? O renascimento. E aquela água em que aconteceu aquelas duas coisas era pego, né? E jogada, aspergida na pessoa, né? Era jogada 7 vezes na pessoa ali. E 7 vezes já me perguntaram, né? Na Bíblia, quando fala 7 vezes, é um número de perfeição, né? É um número de perfeição de Deus, né? De completa obra de Deus ali, né? Então aqui no versículo 8 diz: aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, né? A gente vê que fala muito aqui em água, né? No livro de Levítico. E eu já havia falado, muita coisa se purifica pela água. Então a água purifica também. Mas o sangue também. É claro que o sangue purifica muito mais. Mas muita coisa é purificada pela água. Então aqui o que acontece? A pessoa está curada, né? Já fez o sacrifício ali, tá tudo certo. Cumpriu o ritual para voltar a conexão dela com Deus. E agora ela precisa lavar a roupa dela. Né, a roupa que ela ficou lá isolada com lepra, com doença contagiosa, então ela precisa lavar essa roupa. Então diz que essa pessoa vai fazer o quê? Ela tem que cortar todo o pelo do corpo, ela vai raspar todo o pelo que ela tem, tudo, tem que raspar tudo, porque a gente lembra que essa doença contagiosa, quando falava, né, o pelo mudava. Então o pelo ficava branco, dependendo da doença ficava amarelo, então ficava diferente o pelo, né? Então o que a pessoa tinha que fazer agora? A pessoa tinha que raspar todos os pelos, para ter certeza, né, que o pelo que vai nascer não vai nascer branco nem amarelo, né, que ela realmente saiu, não tem mais doença nenhuma. Então tinha que raspar todos os pelos. Aí diz então, banhar-se-á, né, com água e será limpo, né? Então essa pessoa vai rapar todos os pelos, tirar todos os pelos do corpo, vai tomar banho de água, né? E vai ser limpo, vai se tornar limpo. Aí diz, depois entrará no arraial. Então vai ser todo esse ritual. Tem que ir lá com as 2 aves, o pau de cedro, o ísopo, o estofo carmesim, fazer aquele ritual ali naquela tigela, né? Terminou isso, a pessoa tem que lavar a roupa dela, tem que se lavar completamente e aí ela vai ser limpa. E tem que raspar os pelos do corpo, né? Raspa todos os pelos do corpo. Beleza, tá limpo. Tá limpo pra ir voltar pra casa dela e morar junto com os parentes dela? Não. Então imagina, né? Uma mulher foi pega ali por uma doença contagiosa e saiu de casa e deixou os filhos e o marido. Ela não podia voltar pra casa onde estava o filho e o marido agora. Ela tinha que ficar afastada. É isso que diz aqui. Aí diz que ela entrará no arraial, porém ela vai ficar fora da tenda por 7 dias, da tenda dela. É lógico que ela não vai ficar ao relento, né, gente? Ela provavelmente, a palavra de Deus não diz, mas provavelmente ela ficava naquele lugar de isolamento que a gente falou no capítulo anterior, né? Então, eu acho, né, o mais lógico é que ela ficasse lá. Então, ela fica mais 7 dias lá para ter certeza que a doença realmente foi embora, né? Era essa a intenção. Aí no versículo 9 continua, ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpa. Então, o que acontece? Ela vai
ficar 7 dias lá, isolada, numa tenda separada. Deu 7 dias, o sacerdote vai olhar de novo, o que vai acontecer? Vai rapar de novo, rapa tudo de novo, toma banho de novo, né? Lava suas roupas de novo e vamos esperar mais um pouquinho, né? Isso que diz, banhará o corpo e será limpo, né? Aí não volta pra lá não, gente, desculpa. Aqui depois, nesse 7º dia, né, ele rapa todo o cabelo, a cabeça, a mulher também, viu, rapava todo o cabelo. Então rapava tudo que tinha ali de pelo, rapava tudo pra ter certeza que não ia criar mancha nenhuma, né, então rapava tudo. E sobrancelha, gente, rapava sobrancelha, rapava tudo que era pelo rapava. E lavará suas vestes, né, e banhará-se com água de novo, né? E aí será limpo. Aí acabou? Não. No 8º dia tem ainda algo aqui. Aí no versículo 10 diz, no 8º dia, essa pessoa, né, ela vai ter que tomar 2 cordeiros sem defeito, né? Uma cordeira sem defeito e uma cordeira sem defeito. Ele vai ter que trazer os 2 de 1 ano, os animais, né? E 3 dízimas de efa de flor de farinha, né? Flor de farinha eu já falei que é a farinha da melhor qualidade ali, né? E um dízima de efa, né? Seria, eu falei já em algumas aulas anteriores, 1 dízima de efa equivale a 10% de efa, a 10ª parte do efa, que é a quantia que eles pegavam de maná todo dia. Então a gente tem uma ideia. Então aqui tá falando que ele vai pegar 3 vezes o que eles pegavam de maná, né? Então é isso que diz aqui, 3 dízimas. Então é 3 vezes a quantia que eles pegavam de maná. Então eles vão pegar isso, 3 vezes a quantia que eles pegavam de maná, de flor de farinha, ou seja, da melhor farinha ali, para oferecerem uma oferta de manjares, né? Que a gente já estudou essa oferta. Aí, né, amassada com azeite, separadamente um cestário de azeite também. Vai levar um cestário de azeite ali também. No versículo 11 diz, e o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem, né, ou a mulher, que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote vai lá, vai levar essa pessoa até a tenda ali da congregação e vai apresentar tudo isso a Deus, né? Aí no versículo 12 diz, tomará um dos cordeiros e o oferecerá pela oferta pela culpa. Então a gente lembra, né? Existe a oferta pela culpa, que a gente estudou também já, né? Então, no capítulo 5, né, se eu não me engano. Então aqui ele tem que oferecer oferta pela culpa, gente, imagina, que culpa, né, que a pessoa tem. Às vezes a pessoa não tem culpa nenhuma, mas é aquilo. Foi revelada a natureza pecaminosa, né, e a gente herdou a culpa também, então tá ali embutido naquilo, né. Então era isso, ele precisava oferecer uma oferta pela culpa. E aqui diz, e o cestário de azeite, né? E os moverá por oferta movida perante o Senhor, que é aquela que a gente já falou, que é a oferta de se mover, né? Que a gente já explicou também. Aí no versículo 13 diz, então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, que é o lado norte do altar, que a gente já falou também, eu mostrei até, né? E o holocausto também, né? Então vai se imolar o cordeiro ali. Aí no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote. Eu acho que eu cortei. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote. São coisas santíssimas. Então o que está acontecendo aqui? Essa pessoa ela vai ter que oferecer oferta ali, né? Um cordeiro pela culpa, né? E um outro cordeiro ali. E o cordeiro que ela oferecer pela culpa é a mesma lei da oferta pelo pecado. A gente já estudou isso, né? A oferta pela culpa e a oferta pelo pecado é a mesma lei regida. Qual que é a lei? O sacerdote tem que comer o animal. A gente lembra que só era queimado no altar a gordura, né? A gordura, os rins era queimado no altar. O resto do animal, o sacerdote tinha que comer. Ele era obrigado a comer, ele tinha que comer mesmo. Por quê? Porque aquilo significava que ele estava trazendo para si o pecado pelo qual aquele animal morreu. Então a gente lembra que quando o animal morria pela culpa ou pelo pecado, você passava para aquele animal a sua culpa e o seu pecado. Então quando o sacerdote comia, né, aquela oferta pelo pecado, aquela oferta pela culpa, ele estava assumindo para ele aquela culpa e aquele pecado, né? Então era obrigatório, o sacerdote tinha que fazer isso, ele tinha que tomar para si o pecado do outro, ele tinha que tomar para si a culpa do outro, porque uma vez por ano o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos e ia levar consigo todos os pecados e todas as culpas de todo o povo, né? Inclusive o dele próprio, e Deus ali, né, ia perdoá-lo, né? Então ele tinha que fazer isso, a gente já estudou isso também.
Então, no versículo 14 diz: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Lembra muito o momento ali, né, de consagração dos sacerdotes, né? A gente lembra que teve isso, né? Molhou com sangue ali com a consagração, né? O sangue do animal da consagração, molhou a orelha do sacerdote, o polegar e o dedo também do pé, né? Aqui é a mesma coisa. Com essa pessoa que foi curada, né, da doença contagiosa e está voltando ao arraial, também vai pegar essa oferta pela culpa, né? A pessoa tinha uma culpa, fez alguma coisa errada, andou em pecado, então tinha culpa, então ia pegar o sangue desse animal que morreu por ela, né, pela culpa dela, ia pegar o sangue desse animal e ia pôr na orelha dela, ia pôr na mão dela, ia pôr nos pés dela. Num significado de que, em respeito àquele sangue, ela não ia mais ter culpa, né? Ela não ia mais praticar o pecado. É isso que significava, né? Por respeito àquele sangue que morreu no lugar dela por conta daquela culpa, ela não ia mais buscar mais pecado, né? Era isso. Ela agora ouviria a voz de Deus e se atentaria para não praticar mais pecados, né? Ela andaria, né? A mão significa atitudes, ações, né? Então ela buscaria ações e atitudes que não trouxessem a ela culpa mais, né? Que ela não errasse de novo. E o pé significa que ela andaria em caminhos corretos, que ela não viesse a pecar de novo, que ela não viesse, né, a causar alguma coisa que viesse a trazer sobre ela culpa. Então era isso, era uma responsabilidade sobre aquele sangue que foi derramado, né? Então o sangue foi derramado por causa da tua culpa. Então você está assumindo a responsabilidade agora de se atentar à voz de Deus e não praticar mais pecado, não errar mais. Você está se responsabilizando por esse sangue que foi derramado no teu lugar a andar direito, a não errar mais, né? Porque senão você vai estar debochando do sangue que foi derramado no teu lugar, né? Você vai estar desprezando aquele sangue, né? Então, em valor, em respeito àquele que morreu no teu lugar, então que você passe a andar direito agora. Era isso que significava. Lembrando que aqui tudo nos aponta a Cristo, né? Então, era isso que significava. Aí o versículo 15 diz: também tomará do cestário de azeite, né? Também vai tomar ali do azeite e vai derramar na palma da própria mão, né? Da própria mão esquerda. Então ele vai pegar esse azeite que derramou na mão esquerda e vai molhar o dedo direito no azeite que está na mão esquerda. E daquele azeite vai aspergir com o dedo 7 vezes perante o Senhor, né? Do restante do azeite, né? Que está na mão, né? O sacerdote vai pôr sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, né? Então o azeite ali significa realmente uma purificação, uma unção, uma consagração. Porque o que significava esse povo? Era um povo consagrado a Deus, era um povo separado para Deus. Então essa pessoa aqui nesse momento ela estava se separando para Deus, né? Ela estava dizendo que ia andar nos caminhos de Deus, ela estava dizendo que agora ia obedecer a Deus, era isso que significava. Então aqui o azeite ia sobre essa pessoa em sinal de que ela estava se consagrando a Deus, né? Se consagrando ali para ouvir e respeitar e seguir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a ordem de Deus. Era isso que representava. Aí então diz aqui, né, no versículo 17, do restante do azeite que está na mão, o sacerdote, né, ali na mão do sacerdote, a mão esquerda, então o sacerdote pegou, ele aspergiu ali diante de Deus, né, aquele azeite, e agora ele vai colocar de novo, né? O azeite é o que? Uma consagração. O azeite está consagrando aquela pessoa a Deus, né? Significa isso, ele estava se consagrando a Deus. E agora vai fazer o quê? Vai pegar esse azeite, vai colocar na orelha direita, de novo, vai colocar no polegar da mão direita e vai colocar também no polegar do pé direito, em cima, sobre o sangue que foi derramado pela culpa. Então, no mesmo lugar onde ele colocou ali o sangue que foi derramado pela culpa dessa pessoa, agora ele coloca o azeite, né, da consagração. Aquela pessoa estava se comprometendo por aquele sangue que foi derramado que ia andar nos caminhos certos, e agora aquela pessoa estava consagrando, né, dizendo que estava consagrando e entregando o seu ouvido a Deus para ouvir somente a voz de Deus, fazer somente o que Deus quer, consagrando as suas mãos a Deus, que ia fazer somente o que Deus quer, consagrando os seus pés a Deus, que ia andar sempre nos caminhos de Deus e ia fazer somente o que Deus instruísse, né? Era isso que significava aqui. Aí no versículo 18 diz: o restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o restante que sobrou do azeite ali naquele ritual, ele ia
Então no versículo 18 diz, né? O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, né? Então o restante que sobrou do azeite ali vai derramar na cabeça daquele que acabou de ser curado, né? Que está curado ali. E isso significa que ele está purificando-se, né? Assim o sacerdote vai fazer expiação por ele, que a expiação é cobrir o pecado, né? Expiação significa esconder. Então dessa forma o sacerdote vai estar escondendo de novo o pecado que há naquela pessoa, né? O pecado original e o pecado que aquela pessoa cometeu, a vida dela, né? Porque foi revelado de novo, então agora vai, pela doença, né? Pela doença acabou se revelando tudo, o sangue do bode já invalidou por causa da doença, então agora vai ser coberto de novo todos os pecados daquela pessoa, temporariamente, né? Então não é por muito tempo, porque a gente lembra que sangue de animal não cobre muito tempo, então só o sangue de Cristo, né? Mas vai ser por algum tempo aqui, mas não muito tempo também. Aí no versículo 19 diz: então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois imolará o holocausto. Não significa que a pessoa é imunda, sua imunda, né? Não. Mas ela está em uma condição que revela, né? Ela está ali em uma condição que revela a imundícia humana, né? A natureza imunda do ser humano. É isso que está acontecendo aqui. Aí diz assim, versículo 19: então o sacerdote vai fazer a oferta pelo pecado, né? E fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície. Então vai fazer oferta ali pelo pecado, né? Qual pecado? O pecado da imundícia humana. Ele não precisa ter cometido pecado nenhum. A própria natureza humana em si, né, já nasce pecaminosa. Então é o pecado da própria imundícia humana, depois do que Adão e Eva fizeram. É isso. Aí diz aqui, depois imolará o holocausto, né? Então feito isso, né? Agora a gente passa para o holocausto, né? O holocausto a gente lembra que significa reconciliação. Quando a gente estudou no capítulo 1 o holocausto, eu falei, né? Dei até um exemplo lá de Jacó e Esaú bem legal. Então o holocausto significa reconciliação, né? Então vai fazer a reconciliação. Eu já tinha falado isso nas aulas anteriores. Uma coisa é você pagar pela sua culpa. Uma coisa é você pagar pelo seu pecado. Outra coisa é você ser aceito de volta. Então o holocausto é você ser aceito de volta. Então, você pode pagar sua dívida e não ser aceito de volta. Então, o holocausto significa que você vai ser aceito de volta, é isso. Então, agora essa pessoa vai fazer o holocausto para que ela seja aceita de volta. Ela pagou o pecado, entre aspas, né, com aquele animal, né, foi coberto, né, escondeu o pecado dela, aquele animal. Mas isso não significa que ela se reconciliou, não significa que ela foi aceita de volta. Então, o holocausto é para isso, para ela ser aceita de volta, né, por Deus. Aí no versículo 20 diz: e o oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo, né? Então esse holocausto vai ser oferecido ali no altar, né? A gente já estudou sobre o holocausto, como que é a regra, né? Existe uma regra ali para queimar as ofertas no altar, né? Eu já expliquei nas aulas anteriores. Então ele vai oferecer o holocausto com a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote vai fazer expiação por aquele homem, e aquele homem vai se tornar limpo. A gente vê quão difícil que era, né, gente? Antes de Cristo, meu Deus, era muito animal morto, né? Haja paciência, haja coisa, né? Imagina que não tinha dinheiro, né? Então, não tinha condições, né? Não tinha animal, não tinha condições, ia morrer com o seu pecado, né? Então, era complicado. Versículo 21 diz: se for pobre, né? E as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, então a pessoa é pobre e não tem condições de levar cordeiro lá, né? E aí? Essa pessoa não vai voltar para o arraial, né? Já está curada. E aí? Não vai ser aceita de volta? Aí aqui diz, nesse caso, né? A pessoa é muito pobre, então ela deve tomar um cordeiro como oferta pela culpa, né? Como oferta movida, e para esse cordeiro fazer expiação por ele, né? Esse cordeiro vai cobrir os pecados dele, o sangue desse cordeiro, né? E no lugar, né, do outro cordeiro, eram 2 cordeiros, no lugar do outro cordeiro ele vai trazer o quê? Farinha, né? Flor de farinha, ele vai trazer a dízima de um efa de flor de farinha, né? A dízima significa a quantidade que levava ali do maná, né? A gente lembra que eles pegavam uma dízima de maná, né? Uma dízima de efa de maná, eles pegavam. Então, aqui é a quantidade que eles pegavam do maná. Então, eles tinham que levar de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, né? E um cestário de azeite. Aí, no versículo 22 diz: 2 rolas ou 2 pombinhos, né? Então, ele vai levar no lugar do outro animal, né? Aqui ele tá levando um cordeiro, né?
E no lugar do outro animal, que seria mais um cordeiro, a gente lembra que o outro eram 2 cordeiros, né? E mais a oferta de manjares. Aqui não, a pessoa não tem condições, mas mesmo assim ainda tem cordeiro, né? Imagina quem não tinha condições de ter nem o cordeiro e nem a rolinha, né? Então aqui ele levaria o cordeiro, um cordeiro, a oferta de manjares, e no lugar do outro cordeiro ele levaria 2 rolas ou 2 pombinhos, né? Segundo o que ele pudesse, né? Se o devia ser um desses animais mais barato, né? Porque fala segundo o que ele pudesse, então ou a rola era mais barata ou o pombinho era mais barato, devia ser alguma coisa assim. Aí diz aqui, dos quais um será pela oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, né? Então ele ofereceria o cordeiro dele pela culpa, ofereceria a oferta de manjares, ofereceria uma rolinha, um pombinho como oferta pelo pecado e uma rolinha, um pombinho como holocausto, gente. 4 coisas ele ofereceria para voltar a ter comunhão com Deus, porque foi quebrado por uma doença. Era muito frágil. Então, no versículo 23 continua: ao 8º dia da sua purificação os trará o sacerdote, né? À porta da tenda da congregação perante o Senhor, né? Então, o 8º dia é que nem o outro, né? O anterior a gente lembra que passou pelo processo de 7 dias ali, né? Cortou os pelos, tudo, né? E no 8º dia ele levou os animais lá, né? Eram os mesmos sacrifícios. O que vai mudando é o animal porque a pessoa tem menos condição agora, né? Então, ele vai levar lá esses animais para o sacerdote, né? A porta da tenda da congregação perante Deus ali. Aí no versículo 24 diz: o sacerdote vai pegar então esses animais, né? Ele vai pegar o cordeiro, que vai ser como culpa, né? O cordeiro vai morrer pela culpa daquela pessoa. Vai pegar o cestário de azeite e vai mover ali por oferta movida perante o Senhor, né? Vai mover ali na frente de Deus. No versículo 25 diz: então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa, né? Ele vai matar ali o cordeiro da oferta pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá, como no primeiro caso que a gente viu, vai ser o mesmo ritual. A única diferença são os animais, né? A gente viu que aqui mudou, virou 2 rolinhas, 2 pombinhos, porque a pessoa é mais pobre, né? Então, mas o ritual é o mesmo. Vai fazer o que agora? Vai pegar o sangue do animal da culpa e vai molhar com o sangue a orelha, o dedão e o pé, né? O dedão do pé, significando a mesma coisa que eu acabei de falar com relação ao animal. O significado é o mesmo, tá? Que ele vai respeitar aquele sangue que morreu por ele e não vai mais praticar pecado, não vai mais errar, não vai ter que matar mais nenhum animal. Ele está se comprometendo a não sacrificar mais ninguém, né? É isso. Aí então aqui no versículo 26 diz: derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, né? E com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante Deus. É o mesmo ritual, né? Então vai aspergir também ali 7 vezes ali o azeite, né? Em sinal de consagração dessa pessoa. A paz, boa noite, Daisy. Em sinal de consagração dessa pessoa. O significado é o mesmo do que a gente estudou anterior, foi o que eu disse. A única diferença aqui é que a pessoa é mais pobre, então o animal muda, mas o ritual é o mesmo e o significado do ritual é o mesmo. Então no versículo 28 vem: porá do azeite que está na sua mão, na ponta orelha direita, né? Como foi no primeiro caso, daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta. É a mesma coisa que a gente já estudou em cima, né? A mesma explicação que eu já dei, tá? Que é sinal de consagração ali. Aí no versículo 29 diz: o restante do azeite que está na mão do sacerdote vai colocar sobre a cabeça do que tem que te purificar, né? O que sobrou do azeite ele derrama ali sobre a cabeça do que está se purificando, né? Para fazer a expiação completa, né? Para cobrir completamente o pecado daquela pessoa, cobrir completamente a natureza daquela pessoa, né? Tudo que foi revelado ali para ser coberto agora. Então diz no versículo 30: oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos segundo as suas posses, né? Aí aqui diz mais uma vez, segundo as suas posses. Então devia ter alguma diferença realmente desses animais de preço. Aí no versículo 31 diz: será um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, né? Então, um vai ser oferecido pela oferta pelo pecado, que a gente estudou isso no capítulo 4, e o outro vai ser oferecido por holocausto, que a gente estudou o ritual no capítulo 1, tá? Então diz assim: além da oferta de manjares, que essa pessoa vai oferecer também. E assim o sacerdote vai fazer expiação também por aquele que tem de purificar-se, né? Por aquela pessoa. Aí no versículo 32 diz: esta é a lei daquele em que está, né, essa doença contagiosa, cujas posses não lhe permitem o devido para sua purificação, né? Então essa é a lei, né? Para a pessoa que não pode pagar mais.
Essa é a lei que tem para quem tem menos posses, né? Mas mesmo assim ainda era, imagina, a pessoa não tem condições de dar um cordeiro, não tem condições de dar 2 rolinhas, não volta, né? Então, mesmo assim ainda era complicado, né? E quem não tem dinheiro, né? Aí no versículo 33 continua, né? Ainda bem que hoje nós temos acesso a Cristo sem precisar pagar nada, né? Porque se não, imagina, aqui para ter acesso a Deus você precisava ter animal. E se você não tivesse o animal? Se você fosse pobre, não tivesse nenhuma rolinha, já era. Então, graças a Deus, hoje a gente não precisa pagar nada, né? Vê só, se dependesse das nossas posses pra gente se encontrar com Deus, graças a Deus não precisa. Aí no versículo 33 diz: disse mais, né, Deus a Moisés e a Arão. Agora a gente vê que Arão tá no meio, né? No comecinho lá, Deus tinha falado somente com Moisés, né? Então agora Deus vai falar com Arão também. No versículo 34, né, diz: quando vocês entrarem na terra de Canaã, a gente lembra que a gente tá numa saga, né? De cumprimento da promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão que aquele povo habitaria na terra de Canaã, né? Então, esse povo foi liberto do Egito e o sentido, né, o objetivo é chegar a Canaã, né? Então a gente está nesse rumo, né, deles indo para Canaã. Então, eles moram aqui em tendas, porque eles moram no deserto, né? Então, como eles são andarilhos, né? Como eles estão andando, são viajantes, até chegarem na terra que é deles, que é Canaã, eles vão andando com tendas, porque é mais fácil desmontar, montar e ir levando, né? Então eles vão com tendas. Mas quando eles chegarem na terra deles, que eles ganharam de Deus, eles vão construir casas, eles não vão morar em tenda, então eles vão construir casas mesmo, né? Então agora Deus vai falar sobre isso, né? Como que eles têm que viver nessa terra que Deus vai dar a eles. Aí diz assim no versículo 34, quando vocês entrarem nessa terra, né, na terra de Canaã, que eu vou dar, né, para vocês morarem, e se por acaso eu enviar alguma praga lá, né, em alguma da casa de vocês, né, na terra de Canaã, na terra da promessa que eu dei a vocês, se eu enviar por acaso alguma praga, alguma doença, alguma coisa ruim ali, né, acontecer na casa de vocês, na promessa que eu mandei vocês irem, na terra da promessa, então o dono, versículo 35 diz, o dono da casa fará saber ao sacerdote, né, viu uma mancha estranha na parede, né, na construção, era agora casa construída com tijolo, né, com pedra, né. Então, viu ali na parede uma mancha esquisita, algo estranho ali, né? Então, você vai chamar o sacerdote, para o sacerdote ver essa mancha que tá ali na parede, né? Isso que tá falando. Aí, se o sacerdote disser, né? O dono da casa fará saber ao sacerdote dizendo, né? O dono da casa vai lá até o sacerdote e diz para o sacerdote, ó, sacerdote, tá parecendo que lá na minha casa tem uma mancha, tipo uma dessas manchas aí de doença contagiosa que o senhor via lá no deserto, né? Então é isso que acontece. Tá parecendo uma mancha igual aquelas manchas lá estranhas, né? Aí no versículo 36 diz, o sacerdote então vai ordenar que despejem a casa. O que acontece? O sacerdote vai mandar tirar tudo de dentro da casa. Tira tudo, tudo de móveis, tudo, sai tudo da casa, pessoas, móveis, tudo, sai tudo da casa. Aí antes que venha para examinar a praga, então de imediato, antes que ele veja a casa e confirme se realmente é uma praga ali, por via de dúvidas, o primeiro ato dele é mandar tudo sair, tudo ser retirado, né? Antes dele investigar se realmente é ou não. Aí diz aqui, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois ele vai vir examinar a casa. Então, para que não contamine mais nada ali, ele tira tudo e depois ele vem ver. Aí no versículo 37 diz, e examinará a praga, né? Então ele vem e examina a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas do que a parede, né? Então parece meio aquela observação realmente das pragas, né? Quando ele olhava, parece mais funda do que a pele, né? Então agora Deus também vai falar para eles irem lá investigar a casa das pessoas. E se o sacerdote chegar na casa da pessoa, for lá olhar a mancha, né, e perceber que a mancha tá verde, ou que a mancha tá vermelha, e que a mancha parece estar bem profunda, né, tá bem ali, não é uma manchinha assim de passar um pano e sair, parece uma coisa mais profunda, né. Então, no versículo 38 diz, então o sacerdote vai sair da casa e vai deixar a casa fechada por 7 dias, isolada, né, ninguém entra naquela casa, ninguém faz nada naquela casa 7 dias. Aí no versículo 39 diz, ao 7º dia, o sacerdote vai voltar nessa casa, né? E quando ele voltar, se ele vir, chegando lá, ele vir que essa praga, né, aumentou,
essa mancha aumentou, tá maior na parede da casa, né? Então no versículo 40 diz que ele vai ordenar que arranquem as pedras, né? A gente vai ver isso também com relação a muralhas, tudo, né? Nessa época era construído por pedras, né? A construção era por pedras. Então, você vai observar, o sacerdote ia chegar a observar umas manchas ali, e aquelas pedras que tem aquela mancha, ele ia retirar as pedras da construção que tinha aquela mancha, né? E ele ia lançar essas pedras manchadas com a mancha fora da cidade, em um lugar imundo, né? Então no versículo 41 diz, e ele vai fazer raspar a casa por dentro, né? Então vai ser raspada ali a casa por dentro, lixada, né, a casa ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Então ele vai raspar a casa por dentro, a casa por fora, vai ser toda raspada ali a casa, e todo o pó que sair daquela raspagem, de lixar a casa, ele vai pegar todo aquele pó e vai jogar num lugar imundo fora do arraial, né? Aí no versículo 42 diz, depois vão tomar outras pedras, né, e vão colocar no lugar daquelas pedras que eles tiraram, né, das primeiras pedras que estavam manchadas. E diz assim, tornar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Então vai fazer uma outra argamassa e um outro reboco ali na casa, né, e vai rebocar a casa de novo. Então no versículo 43 diz, se a praga tornar a brotar na casa, então fez tudo isso, e a mancha voltou a aparecer. A mancha apareceu de novo, mesmo depois de ter feito tudo isso, né? Então, depois de arrancar as pedras, né? Depois de raspar a casa, depois de ter colocado um novo reboco, né? Se a mancha aparecer de novo, aí o sacerdote vai entrar na casa para examinar de novo. Aí se o sacerdote perceber que a mancha aumentou, então ele vai falar que aquilo realmente é uma doença contagiosa e aquela casa virou imunda, né? Então ele vai falar, não, realmente isso daí é imundo, isso daí é sujeira, isso daí é coisa ruim, isso daí é coisa que pode contagiar, né? Fazer adoecer. Então no versículo 45 diz, então vai se derrubar aquela casa, vai pôr no chão aquela casa, vai quebrar a casa inteira e vai derrubar. Aí diz, portanto, a casa, as pedras, a sua madeira, como também todo o reboco da casa. Vai destruir tudo, a casa inteira, vai quebrar toda a construção, né? E levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Então vai quebrar toda a casa, destruir tudo, pôr tudo no chão. E tudo aquilo que ficou lá, as pedras, madeira, tudo aquilo, né, da construção daquela casa vai ser levado para fora do arraial num lugar imundo. Aí no versículo 46 continua, aquele que entrar na casa enquanto ela está fechada será imundo. Então, a casa está ali fechada, isolada, né, com suspeita de imundícia ali, declarada que já está imundo, o negócio crescendo, né. Aí o curioso vai lá entrar na casa para ver, ele vai se tornar imundo, né? A curiosidade matou o gato. Aí a pessoa vai lá dentro olhar, bisoiar, né? E ele vai se tornar imundo. Mas o caso dele não é tão sério, né? Mas ele vai se tornar imundo e ele vai perder a comunhão com Deus até o final do dia, né? A gente lembra que o dia hebreu é de uma tarde a outra tarde, né? Então foi curioso, entrou na casa, perdeu a comunhão com Deus, vai se tornar imundo, né? Não vai poder tocar em ninguém. A gente lembra que imundície significava isso, né? Você ficar isolado, né? Lembra muito pecado, né? Porque o pecado isola, né, a gente? O pecado isola a gente, porque quando a gente faz coisa errada, você repara, né? A pessoa que faz coisa errada, ela faz sozinho, faz na miúda, faz isolado, né? Não conta pra ninguém, por quê? Porque é errado. Então, o pecado isola, né? Satanás gosta de isolar a gente. Por isso que a palavra de Deus diz, é bom congregar, viver em comunhão, né? Porque a comunhão, a congregação anima, né? A gente fica em congregação para a gente se animar, né? Para um ajudar o outro a reanimar na fé. Esse é o intuito de congregar, né? Infelizmente, hoje é muito deturpado isso, né? Às vezes se congrega para fazer fofoca, mas não é esse o intuito. O intuito mesmo é se congregar para um animar o outro. Quando um estiver fraco na fé, o outro vai e levanta aquele que está fraco. Esse é o intuito de congregar, né? Então, olha só, essa pessoa perderia isso. A pessoa está imunda. Tudo que essa pessoa que está imunda tocar, vira imundo. Tudo que essa pessoa sentar, fica imundo. Essa pessoa não pode participar de nada sagrado, de nada santo, não pode chegar perto do tabernáculo. Então essa pessoa havia se tornado imunda e se isola
período curto, é claro, era um dia, mas ela não poderia ser tocada, não poderia tocar. Imagina, gente, a mulher, a mãe não poderia tocar no seu filho. Imagina, tem um filhinho pequeno de 2 anos e se tornou imunda, ela não podia tocar, porque ela tornaria o filho dela imundo. Então, o que você tocasse, aquilo viraria imundo, né? É claro, se não estivesse amamentando, né? A amamentação você podia dar, mas você tornaria imundo tudo aquilo que você tocasse. Aí aqui continua o versículo 47. Também o que se deitar na casa, né, lavará suas vestes, e que nela comer, lavará suas vestes, né? Então, quem deitar ali naquela casa, né, deve lavar as vestes, né? Quem dormia lá, alguém morava ali, né? A pessoa viu que começou uma mancha ali surgir, alguém morava lá dentro daquela casa, né? Então essa pessoa deve lavar as vestes dela, a roupa dela, né? E quem nela comer, lavará suas vestes. Quem nessa casa foi e comeu lá também, um vizinho foi lá chamado para comer na casa e descobriu que essa casa estava com essa praga. Então essa pessoa também deve lavar as vestes dela, né? Eu falei já nos capítulos anteriores que, gente, banho não era comum nessa época. Na antiguidade não se tomava muito banho, né? E não se lavava muita roupa. Então existia até um ritual de banho anual. Você tomava banho uma vez por ano. Porque parece estranho, né? Nossa, Deus fica mandando o povo tomar banho. Deus fica mandando o povo lavar roupa, né? Não é isso, é que não era um hábito, gente. Era difícil. Hoje a gente tem máquina, hoje a gente tem facilidades. Naquela época eles iam pro rio lavar a roupa, né? Então não tinha facilidade que a gente tem hoje. Não tinha aquela coisa de esfregar com facilidade, tirar mancha com sabão, essas coisas. Não, gente. É difícil. Então não se lavava, não ia se lavar todo dia, não ia se lavar todo mês, né? Então às vezes eles faziam lavagem uma vez por ano só, entende? Então por isso que Deus fala, ó, quem comeu nessa casa vai lavar suas roupas. Quem dormia nessa casa vai lavar suas roupas também. Aí no versículo 48 continua. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga na casa não tiver estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Então agora é uma outra possibilidade, né? A primeira possibilidade foi que as pedras foram tiradas, pedras manchadas, a casa foi rebocada, né? Passou um novo reboco na casa e a mancha voltou a aparecer. Aí a casa é derrubada. Agora, suponhamos que a mancha não voltou, rebocou, tirou as pedras, pôs pedra nova no lugar, rebocou a casa e a mancha não voltou. Então a casa é limpa. Então o sacerdote declararia a casa limpa e as pessoas podiam habitar dentro daquela casa. Aí no versículo 49 continua. Para purificar a casa, tomará 2 aves. Gente, a gente vê que até para purificar a casa precisava matar animal. Então, o que acontece? Por que você precisava purificar a casa? Porque Deus habitava dentro desse povo, né? No meio desse povo. E Deus é santo e o povo precisava ser santo. E como que um povo santo vai morar em um lugar que não está santo, que não está purificado, não está consagrado? Eles precisavam purificar a casa deles também. Porque se eles estivessem dentro de um lugar que não fosse purificado, né? Eles também se tornariam impuros, então eles precisavam se purificar, né? Porque ali havia tido uma praga, né? Naquela casa tinha tido uma praga. Então aquela casa se tornou imunda um determinado período de tempo. Se a pessoa não purificasse aquela casa e fosse habitar dentro daquela casa, aquela pessoa se tornaria imunda, porque ela estava morando dentro de algo que não foi purificado e passou por uma mancha, né? Algo ali, uma praga. Então precisava purificar a casa. Então diz assim, para purificar a casa, né, para você poder voltar a morar lá dentro e não se tornar imundo por ter ido morar nessa casa que teve essa praga, você tinha que fazer o quê? Você tinha que pegar 2 aves para purificar a casa, para você poder morar dentro dela. Você tinha que pegar 2 aves, tinha que pegar pau de cedro, tinha que pegar estofa de carmesim e ísopo, né? E você faria, né, imolaria uma ave, mataria uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. É o mesmo ritual que a gente viu da primeira vez, né? Então coloca ali um pouco de sangue com água corrente e mata o animal ali naquela água, né? O versículo 51 diz: o sacerdote vai pegar o pau de cedro, né? O ísopo, o estofo carmesim e a ave viva, né? E vai mergulhar ali no sangue da ave imolada e nas águas correntes. E vai aspergir a casa 7 vezes com aquele
sangue ali com água, né? Então vai jogar ali na casa 7 vezes aquilo. No versículo 52 diz: assim ele vai purificar aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com ísopo, e com estofo carmesim. Então uma ave representa ali que aquela imundície foi tirada, né, porque a ave morreu, e outra ave permanece viva para mostrar que aquela casa agora está limpa para poder ser habitada, né? É o mesmo segmento do que a gente viu na condição da pessoa, né? Porque a casa não vai ser derrubada, então tem que haver ali um ressurgimento, ali algo que limpe aquela casa para que ela possa ser habitada de novo. Então foi limpado dela a imundície dela, porém isso não significa ainda que ela se tornou limpo bastante para alguém morar dentro dela, né? Só limpou-se a imundície passada. Então a outra ave significa que agora a casa se tornou pura o bastante para alguém morar dentro dela, né? E assim vão poder morar lá dentro da casa. Aí diz no versículo 52, assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o ísopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa, né? Assim, expiação é encobrir o pecado, né? Encobrir ali o que há de ruim naquilo, né? Então, é dessa forma que vai ser encoberto aquela coisa ruim que passou por aquela casa, né? Então, uma ave vai ser para matar aquilo de ruim que estava dentro daquela casa, aquela praga, porque as pragas surgiram por conta do pecado original. Não é normal se ter mofo, né? O plano de Deus não incluía um mofo numa casa, algo que viesse a trazer uma doença contagiosa para alguém, não incluía isso. Então, isso surgiu também com o pecado, né? Então, coisas aconteceram no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. Então, isso também lembra o pecado de Adão e Eva. Então, matam um animal por conta disso, né? Dessa imundície que surgiu e trouxe à tona aquilo, né? Aquele pecado. E agora, né? Precisa se tornar aquela coisa limpo bastante, né? Para continuar ali de pé, né? Para não ser destruída, né? E para que uma pessoa santa possa habitar dentro dela, né? Porque alguém santo, alguém santificado, consagrado a Deus, vai habitar ali dentro, né? Que é do povo de Deus. Então precisa fazer expiação por aquela casa, para ela ser purificada. Então é isso que acontece aqui. A casa é purificada e a pessoa pode habitar ali dentro. Aí no versículo 54 diz: esta é a lei de toda sorte, né? De doença contagiosa, de lesões, erupção, né? De doenças, fungos, né? Mofos de roupa, de casa, né? Essa é a lei sobre inchaços, né? Essa é a lei sobre lesão, sobre pústula. Essa é a lei, né, sobre manchas lustrosas, né, manchas brilhantes e esquisitas. E para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Essa é a lei das doenças contagiosas, né? Então, esse é o regulamento que rege as doenças contagiosas, né? Para que eles saibam o que é limpo e o que não é limpo, o que é imundo e o que não é imundo, o que você pode tocar e continuar em santidade, em comunhão com Deus, e o que, se você tocar, você perde sua comunhão com Deus, né? Então, essa é a lei. Tá bom? Então, gente, a gente vai finalizar aqui a aula.